Lucas capítulo 8, versículos 4 a 8. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, a gente lê uma porção da palavra tão simples, tão clara, que em vários momentos nós chegamos à conclusão até que nem precisamos pregar, porque cada pessoa é capaz por si mesma de entender a palavra. Mas o que nós queremos agora é pedir ao Senhor misericórdia, para que o Teu Espírito fale além da nossa mente, para que o Teu Espírito fale além do nosso entendimento, que o Teu Espírito fale ao nosso espírito, que o Senhor mova o nosso coração, a ponto de nós desejarmos obedecer, a ponto de nós desejarmos a essência da palavra. Então, Paizinho, em nome de Jesus, vem sobre nós, esclarece aqueles e aquelas que ainda não fazem parte do reino, aqueles e aquelas que a palavra ainda não frutificou no seu coração. Derrama com teu poder e faz a tua obra, Pai. Mas, Senhor, tem profunda misericórdia daqueles e daquelas que pensam que já foram transformados pela palavra, mas ainda ficam de forma passiva, esperando e guardando a semente no seu celeiro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e que o Senhor possa abençoar todas as pessoas nessa noite. Se alguém veio aqui com o seu coração entristecido, preocupado, amargurado, desesperançado, se alguém veio com alguma dor dentro de si, Pai, que o Senhor, com a tua mão poderosa, estenda sobre a vida de cada um a tua bênção, e que a bênção do Senhor, ó Deus, possa nos tornar livres para receber da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vocês sabem, eu gosto demais de aldeias indígenas, né, as tribos, eu gosto muito. E há um tempo atrás, nós fomos numa aldeia lá perto de Roraima, e lá eu tive a oportunidade de conhecer o Renato, um indígena que vive num lugar muito distante. Ele andou cerca de 2 dias para chegar onde nós estávamos, e aí as pessoas o chamam de pastor, ele é pastor lá, e ele começou a pregar. Em alguns instantes o Renato pregava, e o Mimica estava traduzindo, e às vezes eu ficava com a impressão de que o Mimica aumentava um pouco, porque era profundo demais o que o indígena pregava. E aí nós trouxemos o Renato um dia aqui, e ele pregou aqui, né? Ele pregou e pregou com profundidade, e ele pregou não uma coisa que ele sabia só, mas ele pregou alguma coisa que ele experienciava, e foi bom demais ouvir o Renato. Agora há uns 15 dias eu ouvi de novo, porque a gente tem no YouTube, né, a pregação do Renato. Agora, há uns 2 anos, eu tive com a Graça e com alguns amigos aqui, nós tivemos lá nos Cuicuros, uns índios lá no Xingu. Hoje eu conversei com o Gá, liguei para ele, conversei com ele, perguntei sobre a filha dele, e o Gá, eu sou mal educado assim, né? Eu não sou fino, então eu liguei para ele e falei assim: Gá, eu estou querendo saber como é que está sua filha, não sei o que, e aí ele fala assim: ô pastor, primeiro eu quero saudar o senhor com a paz do Senhor. Já fiquei com vergonha, porque eu falei com ele como se eu tivesse encontrado há meia hora antes. Ele para primeiro para dizer: Senhor, pastor, primeiro eu quero saudar o senhor com a paz do Senhor, e perguntar como é que está a sua família, está tudo bem? E eu fiquei pensando assim: caramba, ele está me ensinando como é que deve ser, né? Mas eu poucas vezes na minha vida tive a oportunidade de conhecer uma pessoa tão apaixonada por Jesus,
O lugar, ele fala de Jesus, ele fala da fé, ele fala de quem é Deus para ele, com uma profundidade de experiência impressionante. Sabe, irmãos, a gente tem essa história de Jesus, ela é tão conhecida e ela é tão falada entre nós, que parece que nós vamos até chover no molhado. Mas eu queria focar, tem tanta coisa para ser visto nesse texto, que não vai dar nem para a gente olhar muita coisa, mas eu queria focar com você o propósito principal dessa palavra, que está no versículo de número 15. O texto diz assim: a que caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Aquela que caiu na boa terra, guarda no seu coração a palavra. Esse aqui é o grande objetivo, essa aqui que é a ideia central do texto, é chamar a atenção nossa para esse lugar que a palavra vai ocupar no coração de cada pessoa. Então, eu quero conversar com vocês sobre isso. A palavra de Deus, ela não é a salvação que teve para a vida do PP. O Evangelho é a salvação para a vida do PP. É muito mais do que isso. A palavra de Deus é a salvação que tem para a vida do PP e inseri-lo dentro de um grande projeto, que é o projeto do reino de Deus na terra. Deus não está apenas querendo salvar o PP. Deus não está apenas querendo salvar a mim. Deus está querendo que o PP, que eu e que você participemos desse grande projeto dele na terra, que é o seu reino. E o reino é um acontecimento de Deus no nosso coração, e o reino é uma proposta de Deus no nosso coração, mas o reino é uma proposta de Deus nos corações de outras pessoas. O reino é a transformação do nosso ser, do nosso caráter, da nossa vida e da proposta que Deus tem para toda a eternidade, para a minha vida, mas é também para a vida das outras pessoas. Mas eu preciso tomar consciência disso, eu preciso ser chamado a atenção disso, e aí eu queria pensar com você sobre isso, assim, o reino como sendo a missão de Deus para a terra. Primeiro, que o reino precisa ser semeado. O reino é essa semente do Evangelho que precisa ser semeada, não é para ser guardada. Entende isso, irmãos? Não é para ser guardada. A semente do Evangelho não é para ser guardada, é para ser semeada. E aí o texto vai chamar a atenção nossa, porque ele começa dizendo para nós assim: eis que o semeador saiu a passear. Eis que o semeador saiu a louvar. Eis que o semeador saiu a fazer culto. Eis que o semeador saiu a fazer reunião da minha sociedade interna. Não. Eis que o semeador saiu a semear. E ninguém vai semear algo que não seja a semente. Então, o texto já começa apresentando para nós 3 personagens importantes nessa história. A primeira é o semeador, a segunda, a semente, e a terceira, o solo. A semente é a palavra de Deus. Eu já sei que não sou a palavra de Deus. A segunda é o semeador, e a terceira é o solo. E aí eu quero já desde já desafiar o teu coração a você se definir no meio dessa história. Você precisa ter claro, ao sair daqui hoje à noite, quem é você? Você não é a semente, porque a semente é o Evangelho. Você ou é o semeador ou é o solo. Se você for semeador, semeador é aquele que semeia. Se você for só receptor, solo, é aquele que recebe. Então, a gente vai tomar uma consciência durante a devocional aqui, da gente começar a se perguntar: ei, eu sou o semeador ou sou o solo? O Evangelho é muito simples. Ontem foi pregado aqui, até pensei que estava aqui ainda a figurinha. O Evangelho é muito simples, irmãos. É tão simples que chega a ser profundo. Tão simples que chega a ser profundo. Você é pecador. Deus criou você perfeito. Deus me criou perfeito.
Deus fez tudo para que a gente pudesse ter a vida eterna, mas nós escolhemos pecar, nós escolhemos desobedecer, portanto nós estamos perdidos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus Cristo veio para morrer na cruz em nosso lugar. Jesus pagou lá na cruz aquilo que eu deveria pagar. Jesus já morreu por mim. Ele resolveu se revelar a mim, trazer a salvação, me fazer seu filho. Entende isso? Eu era só uma criatura de Deus. Eu fui criado por Deus, mas eu pequei contra o Senhor, então Ele veio, se revelou a mim, morreu na cruz no meu lugar e me transformou em filho. Eu agora sou filho de Deus por causa de Jesus Cristo. Jesus agora não me olha mais como alguém criado apenas, Ele me olha como alguém que é filho dEle, porque Jesus morreu na cruz no meu lugar. E Ele agora assume controle sobre a minha vida, Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o dono da minha vida. Eu tenho privilégio em servir a Deus, eu amo servir a Deus, eu quero servir a Deus, e todas as vezes que eu desobedeço a Deus e eu o faço, há uma dor profunda dentro do meu coração. Isso é o Evangelho. E aí Jesus diz assim: quem crê em mim tem a vida eterna. Isso é o Evangelho. Pronto, palavra semeada, é isso. É essa história. O Evangelho é muito simples. Essa palavra precisa ser semeada. Essa palavra não pode ser guardada. Essa palavra não pode ser escondida lá no lugar. Essa palavra não pode ser celebrada o tempo todo, mas guardada para si. Então, eu paro nesse instante para poder perguntar: o que você tem feito com a semente? O que você tem feito com a semente? Se o reino de Deus estiver precisando ser difundido a todas as pessoas que não conhecem e estiver dependendo só de você, só do ritmo que você tem colocado a tua vida nas mãos do Senhor para evangelizar, o que vai acontecer com o reino de Deus? Se o reino de Deus estiver dependendo de mim, se as pessoas se converterem e estiverem precisando de mim, porque a Bíblia diz que a fé vem pela pregação, eu preciso pregar. E aí é bom, sabe por quê? Porque a gente para um pouquinho agora e pensa assim: eu me lembro do seu Horácio, eu me lembro do Roque, eu me lembro da Rosemary, eu me lembro da Roseli, eu me lembro da Dona Orides, eu me lembro da Sharon, eu me lembro da Dice, eu me lembro daquelas pessoas que foram pregando o Evangelho para mim ainda criança. Elas foram falando para mim a coisa mais importante que eu poderia ter na vida. Você de alguma maneira é capaz de se lembrar. Se lembra? Lembra quem pregou o Evangelho para você a primeira vez? Lembra quem foi ensinando para você, quem foi falando para você? Lembra quem foi insistindo com o teu coração a respeito dessa semente? Irmãos, o reino de Deus precisa ser pregado. O semeador saiu a semear. Eu preciso tomar consciência disso. E aí eu quero perguntar para você: o que você se dispõe a fazer? Guardar a semente ou pregar o Evangelho? Nós estamos entrando nesse período da semeadura. Nós vamos ter uma série de atividades aqui na igreja para isso. Eu estou contando que muitos irmãos, e olha a minha palavra, eu estou contando que muitos, porque eu não conto com todos. Sabe por que eu não conto com todos? Porque tem alguns, e a gente vai ver aqui, que eles realmente não têm disposição. Sabe por quê? Porque se o Evangelho precisa ser pregado, se o reino precisa ser pregado, o reino encontra diferentes tipos de solos. O reino encontra diferentes tipos de solos. Jesus mesmo vai explicar, ele vai dizer assim: olha, o semeador saiu a semear,
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e a estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra. Ó, o Evangelho, ele, ao ser semeado, ele encontra corações diferentes. Igual a semente, o semeador saiu ao jogar a semente, e ao jogar a semente, uma parte caiu na beira do caminho, é um lugar que todo mundo pisa, aquele lugar está seco, está duro, a semente caiu ali, e na hora que ela caiu ali, ela encontrou um coração empedernido, um coração fechado, um coração travado, e a palavra caiu ali, e as forças espirituais malignas, Jesus vai explicar lá no versículo de número 12, no versículo de número 12, Jesus diz assim: a que caiu na beira do caminho são os que a ouviram, venha seguir o diabo, e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvas. A gente não gosta muito disso hoje em dia, né? A gente nem acredita muito nisso hoje em dia, o ser humano moderno não acredita muito, mas a Bíblia fala dele. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ao ser semeada no coração de uma pessoa, o diabo vai lá e tira do coração dela antes que ela creia, porque ele não quer que ela seja salva. E aí eu vou dirigir a palavra aos dois grupos. Aos semeadores. Quem se considera semeador? Presta atenção nisso, irmão. Prega, semeia, joga semente, continua fazendo e entende que as forças espirituais malignas estão e estarão atrapalhando a obra que você está fazendo. É assim mesmo. É assim mesmo. Não tem outra coisa para ser feita. Hoje eu estava sentado com o Júlio, e o Júlio sofrendo por conta de alguns garotos, né, que ficam pregando o evangelho para eles. E alguns, às vezes, com seu coraçãozinho durinho, e eu falando para o Júlio, é assim mesmo. Continua pregando. Você não foi chamado para poder ser o dono da roça, você foi chamado para ser semeador, vai pregar. Agora eu vou dirigir a minha palavra aos solos. Alguns de vocês são assim, porque a Bíblia fala, alguns têm o coração seco, rígido, indiferentes à palavra de Deus, sabe que é verdade, mas tem o coração travado. Eu não quero conversa sobre isso. Segundo grupo de semente, a Bíblia diz que a semente foi lançada lá num canto, mas tinha pedra embaixo, e a semente bateu ali. Lembrei do Pedro aqui. A semente bateu ali, e na hora que ela bateu ali, ela encontrou um espaçozinho, mas embaixo tinha pedra. Ela não conseguia criar raiz. E aí o texto diz que elas brotaram. Logo, porém, que ela brotou, veio o versículo de número 7. Aliás, outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Lá no 13 ele vai explicar: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. De novo a palavra para os dois grupos. Você que é semeador, presta atenção nisso. Você vai pregar o evangelho para algumas pessoas, e elas vão falar assim: cara, que legal, olha, a Bíblia fala isso? Fala. Nossa, que bom, eu estou feliz porque a Bíblia fala isso, eu gostei disso. E ela começa a vir para a igreja, ela começa a participar, ela acha legal até. Só que daqui a pouco, ela começa a ter que ser provada por algumas coisas, porque o evangelho nos prova. Não é fácil a gente ser cristão, o evangelho nos prova. Aí Jesus diz assim: é aquela plantinha que nasceu e logo depois morreu. Então, o semeador, não se preocupe, faça a sua obra, deixa que o Espírito Santo faz a obra dele, e cada um trata com Deus. Faz a sua obra e entende que isso vai ser assim. Solo, alguns de vocês estão aqui
e alguns de vocês vão receber palavra de Deus, e alguns de vocês vão ficar felizes com a palavra de Deus, mas vocês não terão coragem de pagar o preço de continuar seguindo a Jesus. Isso é assim. Alguns de vocês vão achar muito legal e vão ficar aqui um tempo talvez, e vão participar com a gente algumas semanas, alguns meses, alguns anos, mas na hora que a coisa apertar para o teu lado, e tem hora que aperta, tem hora que aperta. Quer ver um exemplo? Dívida. E aí alguém vem aqui na frente e ensina que a gente tem que entregar o dízimo. Pelo amor de Deus, dízimo é provação demais. Eu agora sou crente, mas agora minha família está doente, eu estou lutando e não está dando certo. Provação demais. Enfim, provações são as mais diferentes. Aí Jesus fala de um terceiro grupo, a semente que caiu lá na beira do caminho, lá na terra, ela brotou, ela até deu fruto, mas ela deu no meio de tanto espinho, que os espinheiros sufocaram aquela plantinha, e aquela plantinha já não tinha mais condições de poder continuar produzindo. E aí, olha a explicação que Jesus dá, versículo 14, a que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os frutos não chegam a amadurecer. Semeador, presta atenção nisso. Você vai pregar o evangelho, você vai chamar, você vai orar, você vai levar, a pessoa vai fazer uma decisão, a pessoa vai ficar, mas ela às vezes está tão preocupada com tanta coisa que ela tem para fazer, ela está interessada demais em ganhar dinheiro, ela está interessada demais em estudar, ela está interessada demais no sítio, ela está interessada demais na empresa, ela tem muita coisa para cuidar. Então Jesus diz assim, o cuidado. Segundo, as riquezas. Ontem eu achei bonito uma menininha que estava ali na frente, a gente fez uma brincadeira, e a mãe dela falou assim, eu cheguei aqui, achei que ela ia arrumar um namorado aqui, mas está feio de namorado aqui. Ela falou, eu quero namorado não, eu quero dinheiro. Interessante, né? Menininha de 18 anos, eu quero namorado não, eu quero dinheiro. Dinheiro, bens, afinal de contas nós trabalhamos para quê? Nós temos de comprar carro, eu estou terminando de pagar o meu carro, sufoco financeiro medonho, mas já pensando no outro, eu preciso comprar outro, eu preciso trocar de carro, eu tenho que construir casa, eu tenho que fazer. A gente gasta tanto tempo com as nossas riquezas, não é só quem é rico, não é quem é pobre que quer ganhar um pouquinho mais, é tanto cuidado que a gente pode sufocar a plantinha. Mas Jesus diz uma terceira tentação, que são os deleites da vida. Eu tenho que tirar férias, cara, eu preciso viajar, eu tenho que ir para o Nordeste, eu tenho que ter piscina, eu tenho que ter ar-condicionado, eu tenho que ter água quente, ar-condicionado para esfriar, água quente para esquentar, eu preciso ter, a vida. Há tantas pessoas que elas ficam tão preocupadas com essas coisinhas, que elas sufocam a palavra de Deus. Sabe, irmãos, isso é dizendo para o semeador, agora dizendo para o solo, muita gente está deixando de frutificar. O texto diz que elas até frutificam, mas a semente não continua, aliás, a fruta não continua, a fruta não amadurece, porque elas estão sufocando a palavra. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Solo, cuidado, porque tem muita coisa sufocando a plantinha. Elas não estão frutificando, não vão frutificar. Sufocada. Muitos cuidados, muitas coisas materiais, muitos deleites da vida. Que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe, irmãos, por último, tem um quarto tipo de solo. É aquele solo, olha o que a Bíblia diz, é aquele solo que caiu, aquela semente caiu na boa terra. Eles têm o coração bom e reto, e eles retêm a palavra.
Senhor, eu sei que essa palavra é tua palavra. A tua palavra diz que eu sou pecador. É verdade, Senhor, eu sou pecador. A tua palavra diz que Jesus morreu naquela cruz, e que Jesus morreu naquela cruz por mim. Caramba, isso mexe profundamente com a minha vida. A tua palavra diz que Jesus um dia vai voltar. Eu creio nisso, eu creio que o Senhor vai voltar. A tua palavra diz que eu vou poder viver eternamente na presença de Deus. Senhor, louvado seja o Senhor, meu coração se alegra. Eu recebo isso com alegria na minha vida. Então, semeador, preste atenção. Algumas pessoas vocês vão pregar e essas pessoas vão entender isso. Pode demorar uma semana, um mês, um ano, uma década, mas no momento certo ela vai compreender isso, e o coração dela vai frutificar. Tenha paciência. Solo, abre o teu coração, Solo, abre o teu coração. A Bíblia tem provado ao longo da história que ela é a palavra de Deus. A Bíblia não é um amontoado de letras contando mentiras, não. A Bíblia tem transformado pessoas. A Bíblia tem transformado famílias. A Bíblia tem transformado culturas. A Bíblia tem transformado nações. A Bíblia tem transformado continentes. Entende isso? Abre o teu coração. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração e deixa a palavra de Deus mudar a tua vida, teu sentimento, tua esperança, tua expectativa, tudo que você tem. Agora, é bom a gente lembrar essa última palavra. O reino de Deus, ele produz frutos equivalentes à semente que recebeu. O texto vai dizer para nós, e eu quero resumir essa última parte, porque o texto é muito simples, ele faz um resumo bem simples para nós. Ele diz: eu preciso ter o coração aberto para isso, eu preciso ter o coração bom, eu preciso ter o coração crente de que é a palavra de Deus, eu preciso guardar a palavra, eu preciso receber essa palavra na minha vida como a terra recebe aquela semente e a semente encontra espaço para poder frutificar. Eu preciso disso. Mas eu preciso cuidar dessa semente e eu preciso dar as condições para que essa semente produza. Eu preciso criar espaço para que essa semente produza. Tem solo ruim, irmão. Tem solo ruim, tem solo que a semente entrou, está lá, mas ela fica ali lutando contra a semente. Ao invés dela dar condições para a semente, ela fica lutando contra a semente. Parece que ela não quer que a semente frutifique. No fundo, ela vive um evangelho que dá a impressão de que ela quer que a semente morra e não reproduza. Não dentro daquele palavra que o apóstolo Paulo diz assim, que a palavra precisa, que a semente precisa morrer para produzir. Tem terra que ela tem tanta acidez, que ela mata a semente. Eu não quero que a semente produza. Eu não quero que a semente produza. Todo mundo que crê aqui sabe o que eu estou falando. Jesus terminou essa parábola dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo que crê aqui sabe o que eu estou falando. Um esforço medonho para que a palavra não produza. Uma luta tremenda para que a palavra não produza. É muito tempo no WhatsApp. É muito tempo nas redes sociais. É muito tempo no trabalho. É muito tempo na igreja, é muito tempo na reunião, é muito tempo na ata, é muito tempo no sonho, é muito tempo no projeto, é muito tempo na viagem, é muito tempo em tanta coisa que parece que eu estou lutando para que o evangelho não produza na minha vida. Porque se eu sei que alguma coisa está atrapalhando a semente na minha vida, por que eu continuo me esforçando para ela não produzir? A Bíblia diz que a natureza da semente é produzir.
a 30, a 60, a 100 por um. Se a semente não estiver produzindo, não é um problema da semente. Se a semente não estiver produzindo, é um problema do solo. É o solo que anda duro demais, coração ruim demais. Sabe por quê? Porque a semente, ela traz a vida dentro dela e é natural da semente que ela reproduz. Agora, irmãos, reino produz reino, evangelho produz evangelho, salvação produz salvação. Evangelho não produz dinheiro não, sabia, irmãos? Se tem um negocinho que não cola, é evangelho e dinheiro. Quem estiver achando que seguir Jesus dá dinheiro, escolheu o caminho errado. Jesus fala assim: o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Evangelho não dá bem-estar também não, sabia? Quem quiser seguir o evangelho pensando assim: agora eu vou ser cristão, porque agora eu vou ficar na boa, vai ficar na boa coisíssima, não vai tomar taca de vez em quando lá na igreja, vai de vez em quando ouvir o Senhor chamando a atenção duramente. O evangelho nos chama para comprometimento, o evangelho nos chama para a vida consagrada, porque o evangelho produz em nós pessoas que amam profundamente a Jesus, porque o evangelho é o amor de Deus por nós, mas o amor de Deus por nós produz profundo amor de nós por Deus. Se eu não amar profundamente a Deus, o evangelho não alcançou meu coração. E se eu não estiver disposto a abrir o meu coração para pregar o evangelho ainda não alcançou meu coração. Eu vou repetir essa palavra com a consciência do quão dura ela é. Se o evangelho alcançou meu coração, mas o meu coração não tem desejado pregá-lo, ele ainda não alcançou meu coração. Se eu não sou semeador, sou solo, sou terra que está precisando receber o evangelho. Sabe, irmãos, nós vamos ficar nesses 4 primeiros meses agora do ano, fevereiro, março e abril e maio, insistentemente falando com você, comigo, fazendo programas, criando cursos, chamando a atenção de formas que nós temos para poder pregar o evangelho. Você tem um amigo que ama muito, o Júnior falou uma palavra bonita esses dias, eu gostei dessa palavra, ficou no meu coração. Você tem um amigo que você ama muito, você tem um parente que você ama muito. Se você ama Jesus, e se você ama essa pessoa, você tem muito interesse que ela entregue sua vida para Jesus. Porque se você tem um amigo que você ama muito, e você não tem feito alguma coisa do teu coração para poder essa pessoa entregar sua vida para Jesus, você não ama Jesus muito. Ou se você ama Jesus muito e não tem feito nada para alcançar essa pessoa, você não ama essa pessoa muito. Porque a quem a gente ama, nós desejamos que ela conheça a Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você é solo ou você é semeador? Se você é solo, eu estou convidando você hoje, querido, em nome de Jesus, abre o teu coração, deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus entrar na tua casa, deixa Jesus entrar na estrutura da tua proposta de vida, que você vai encontrar o verdadeiro sentido do que é viver. Viver é ter a consciência de quem é Jesus na vida. Se você já tem Jesus na vida, abre o teu coração, irmão. Bota um adubozinho no coração aí. Pede ao Espírito Santo de Deus: Senhor, afofa o meu coração, torna sensível a minha vida, me usa como instrumento de evangelização. Senhor, abre o meu coração para que eu possa pregar o evangelho do Senhor para aquela pessoa. Eu tenho aquele amigo, eu tenho aquele vizinho, eu tenho aquele cara que gosto muito. Eu abro o meu coração, Senhor, move o meu coração em relação a ele, porque eu quero ser semeador. Porque eu quero ser semeador. Eu não quero ser aquela pessoa
que fica de domingo a domingo recebendo semente e matando semente, para ver se domingo que vem, quem sabe, vem outra semente, e eu fico de domingo a domingo recebendo semente e matando semente dentro do meu coração. Um dia, o Renato Sanumar recebeu a palavra do Evangelho no coração dele e transformou o coração dele. Um dia, o lugar recebeu a palavra do Evangelho e transformou o coração dele. Quando o coração deles foram transformados por Jesus, eles entenderam o sentido do existir e agora eles ficam ensinando para nós. O que você tem feito com o Evangelho? Se o Evangelho alcançou você, agora ele precisa ser semeado em outros corações. Eu vou fazer uma palavra bem simples. Eu ia chamar você para vir aqui na frente, não vou fazer isso. Eu vou fazer uma palavra bem simples. Vou pedir para todo mundo fechar os seus olhos. Eu vou pedir para você, irmão, do fundo do teu coração. Eu ia pedir para você ficar em pé, nem vou pedir para você ficar em pé. Porque eu não quero que pessoas fiquem constrangidas aqui a fazer porque o outro está fazendo. A Bíblia diz assim: é melhor você não fazer o voto se você não for cumprir. Mas se você estiver disposto a cumprir, eu sei que tem algumas pessoas aqui que já são profundamente semeadores. Mas se você tiver coragem hoje, eu quero convidar você a assumir diante de Jesus: Senhor, eu quero entrar nesse projeto. Eu quero que o Senhor conte comigo. Se o Senhor vai converter fulano, eu não sei. Mas eu quero colocar o meu coração à disposição do Senhor. Se eu já tenho a palavra no meu coração, eu quero ser semeador. Não quero ser apenas solo. Se eu ainda não tenho a palavra no meu coração, eu quero que o Senhor entre na minha vida, e que o Senhor transforme a minha vida, que o Senhor transforme a minha família, e que o Senhor me dê a consciência de que eu sou semeador. Se o Evangelho produz vida, eu quero ser agente de vida. Eu não quero mais matar a semente. Eu não quero mais esconder a semente. Eu quero ser semeador. Se você tem coragem de falar isso, querido, coloca a mão no teu coração, no lado esquerdo do peito, para dizer: Senhor, eu quero colocar o meu coração à tua disposição. Faça isso, querido, como um gesto para você mesmo. Pense em alguém que você quer evangelizar. Pense em alguém que você vai dizer: Senhor, eu vou dispor a minha vida para evangelizar essa pessoa.